eu já vim aqui uma vez e já disse para todas, nem sei se todas estavam no debate que a gente fez, que foi sobre como foi que nós encontramos o Ministério. Eu acho que é importante a gente começar por aí, o início sempre ser aquilo que nós encontramos. Nós não encontramos. Eu sempre disse que me dava desespero chegar num lugar que era mais forte, era como se tivesse acontecido um terremoto ou uma bomba tivesse caído, porque não sobrou nada, não sobrou nada. E eu participei dos 14 anos de mandato, dos 2 primeiros do presidente Lula e dos 2, do 1,5 da presidenta Dilma, como secretária de enfrentamento à violência contra as mulheres. Acompanhei tudo que foi feito. As conferências, os debates, os processos, os programas que foram estabelecidos. Ao retornar, nós não encontramos praticamente nada, nem os documentos no site, que estavam no site, que poderiam estar guardados e preservados, nós encontramos em lugar nenhum. Portanto, nós tivemos que recomeçar. Os programas que o governo anterior, seja o do Michel Temer, seja o outro, eles desapareceram. Existiam programas pequenos, cuide de uma mulher, proteja uma mulher, Então, não existia um programa estruturante de um ministério que desse conta do que são a questão das mulheres no Brasil. Nós localizamos isso, foi 6 meses. Nós pegamos um ministério que tinha 38 milhões de recurso. 38 milhões. O dia que o Décio foi lá no ministério conversar comigo, ele perguntou o orçamento desse ano, ele falou, mas isso não dá 0,12 avos do que eu tenho no Sebrae. Eu falei, pois é a pobreza hoje, imagina em 2023 com 38 milhões, porque dos 38 milhões ainda tinha questão administrativa. Nós ficamos com 23 milhões para fazer o serviço da área fim, para poder fazer o atendimento nos estados, nos municípios com os movimentos. A conta não batia. Se nós decidíssemos por 1 milhão para cada estado, alguns estados não receberiam recurso. E nós sabemos que, nesse país desse tamanho, não dá para ser igual. E não dá, e eu não trabalho com a história de que São Paulo é maior, o Rio é maior. Tem as necessidades diferentes para cada localidade, para cada região, para cada estado. Isso precisa ser tratado, ser pensado. Nós pegamos aquilo que nós tínhamos do programa Mulher Viver Sem Violência, Casa da Mulher Brasileira, as 7 que nós tínhamos feito, eram as 7 que estavam prontas e atendendo. As outras todas paradas. Então, com 23 milhões, nós tínhamos que continuar as obras, fazer o pagamento e garantir as obras em continuidade. Nós tínhamos que pensar as políticas e garantir que isso andasse no país. Mas mais grave que isso, quando nós deixamos o governo em 2016, nós deixamos com mais de 1.000 secretarias, coordenadorias, superintendências, departamentos, subsecretaria. Quando nós fizemos o fórum em abril de 2023, tinha 300. Isso é o tamanho do que nós encontramos. Então, tinha que começar a ser feito tudo de novo. As organizações, as conversas com os prefeitos, as conversas com o governador, o debate com o movimento, toda a estrutura organizacional e política para manter as políticas públicas precisaram ser feitas de novo. Mas isso não tem problema, porque a gente faz, nós mulheres fazemos tudo de novo, a gente sempre começa de novo. Mas qual é o grande problema que, na minha avaliação, nós encontramos, e eu tenho dito isso no Brasil inteiro, e tenho dito em todas as reuniões ministeriais. Você ser ministro das cidades, eu falo para o Jader, é fácil, porque tem o programa Minha Casa Minha Vida, os deputados alocam mais recurso, o governo aloca mais recurso. Estrada, você faz como o Renan está fazendo, negocia, libera licitações, coloca para rodar. Mas e quando você
tem que reconstruir posicionamento político. Quando você tem que reconstruir aquilo que é mais caro para a cidadania e para a democracia que são hoje. Porque o que foram feito durante esses últimos anos no governo federal para as políticas públicas para as mulheres, é importante dizer isso, foi que, efetivamente, ao invés de tratarem as mulheres como sujeitas de direito, trataram as mulheres como as coitadas que precisavam ser protegidas, cuidadas, e o cuidado que é pior ainda, é evitar que as crianças e adolescentes fizessem aborto quando fossem vítimas de violência sexual. Esse era o maior programa que eles tinham no país. Eles transformaram todo o debate, ao invés de fazer um debate político sobre garantia de direitos, espaços de poder, eles nos transformaram em algo que tinha que voltar para casa e ser apenas meros reprodutivos. E é isso que nós temos que andar o país inteiro para reconstruir. É por isso que eu estou aqui. E por isso que eu disse para o presidente Lula que eu vinha para cá e não. Porque nós precisamos fazer esse debate. Nós precisamos retornar o debate nesse país que as mulheres são sujeitos de direitos, sujeitas às políticas públicas e, portanto, elas têm que ser beneficiárias dessa política, não apenas como beneficiária, mas como sujeito de direitos. Essa, para mim, é o que mais caro que nós temos que fazer. E olha, que eu andei esse país. O ano passado eu não fui nenhuma conferência internacional. Eu não fui nenhuma viagem internacional. Porque eu queria correr o país. Eu não consegui fazer os 27 estados. Ainda sobraram 5 estados para fazer. Mas esse ano eu tenho que ir. Fui para a CSW, estamos indo para a CEDAW, agora em maio responder o relatório. Vou para a CIM, para discutir os 30 anos da Convenção de Belém do Pará. Vou cumprir as obrigações desse governo com relação às agendas internacionais. Mas é preciso que nós possamos saber que esse é o debate que está colocado. Aonde nós queremos as mulheres e como nós queremos. E as políticas públicas, elas têm que serem pensadas com essa perspectiva e com esse olhar. Portanto, nós tivemos que começar a reconstruir tudo isso. E eu sempre digo que o pessoal chegava lá na minha mesa, aliás, eu não tinha nem mesa ainda, né? O gabinete não estava nem pronto, não tinha cadeira, mas as pessoas chegavam, ministra, aumentou o feminicídio, aumentou a violência sexual. Teve o caso da menina de Santa Catarina, ministra, tem o caso da menina de Piauí, ministra, tem o caso da menina de Pernambuco. E nós começamos a pensar qual era o grande desafio e o que estava acontecendo e o que nós precisávamos fazer. Porque não é só resolver um ou outro caso, é você trabalhar uma política que dê conta e convencer quem está na ponta a fazer, porque o pacto é federativo. As responsabilidades, elas são tripartite, é governo federal, governo estadual e governo municipal. É isso que diz a Constituição brasileira. E é isso que nós temos que fazer. Portanto, nós tivemos que pensar e traçar uma estratégia de como construir políticas públicas e consolidar políticas públicas que dessem conta de todos os elementos que nós tínhamos antes, 2015, 2010, da nova realidade que vem agora, porque nós estamos assumindo um governo numa outra realidade. Numa outra realidade. Nós estamos assumindo um governo, uma realidade de ódio, de intolerância e de desrespeito. É por isso que estão matando. Esse Brasil nunca matou tanto travesti como tem matado, tanta trans como tem matado ultimamente. Assim como esse país nunca matou tantos negros com bala perdida. É o país do ódio que está colocado. E é esse país que nós temos que enfrentar. Porque esse ódio vai para dentro de todas nós mulheres. É esse ódio que está nos matando e nos silenciando. Mas nós tivemos uma outra grande questão. Porque fazer política pública até 2015 era mais fácil, porque não tinha o ódio
A gente tinha uma sociedade não tão dividida para a questão dos direitos da mulher e, portanto, era mais fácil você convencer, era mais fácil você negociar. A pessoa podia até ser machista, até ser preconceituoso, mas tinha vergonha e não fazia. Hoje, não se tem mais vergonha. Não tem mais vergonha de ser machista, de ser misógino, de ser preconceituoso, de ser transmofóbico, de ser homofóbico, de ser racista. Esse país não tem mais vergonha. É nesse país com todas essas divisões, com todas essas questões, que nós temos que reconstruir as políticas públicas. E as políticas públicas que sejam aquelas que deem conta da garantia dos nossos direitos, que foram feitos há séculos e séculos por muitas mulheres. Portanto, nessa perspectiva, o que foi que nós pensamos? Nós precisaríamos ter, de um lado, uma estratégia para aumentar o número de secretarias, eu já disse, digo lá e digo em todo lugar, eu não vou chamar de OPM, que é o tal dos organismos de política para as mulheres. Porque o organismo de política para as mulheres você desaparece. O que é um organismo de política para a mulher? O organismo é o organismo da ONU, é a ONU Mulheres, a Unifem, mas aqui nós queremos secretaria de mulheres, não queremos menos que isso. No período da transição, quando a gente estava discutindo, aí vem o pessoal do governo, né, os intelectuais que pensam, né, porque eles pensam, e nós não, acho a sensação essa. Eles pegam e dizem assim, não, mas vamos fazer o Ministério dos Direitos Humanos e a Secretaria. Não, nós não vamos aceitar. Nós queremos um ministério. Depois de muita briga, conseguimos, então, os ministérios da igualdade racial, dos direitos humanos, das mulheres e das populações indígenas. Aí eles vieram e falaram assim, vamos fazer o Ministério de Política para as Mulheres. Eu falei, pera lá. O Ministério da Educação é Ministério de Políticas para a Educação? Não, né? O Ministério da Saúde é Ministério de Políticas para a Saúde? O Ministério da Cidade é Ministério de Política para as Cidades? Por que o Ministério das Mulheres tem que ser Ministério de Políticas Públicas para as Mulheres? Tem que ter um nome direto, que as mulheres se identifiquem e falem. Então, tem que ser o Ministério das Mulheres. E nós precisamos mandar essa mensagem. E não pode ser da mulher, porque ainda teve a discussão, né? Se era da ou das. Diversidade é das mulheres. São todas as mulheres. E esse debate é cotidiano, porque nós precisamos ter essa visibilidade, nós precisamos ter esse espaço político, nós precisamos, eu sempre digo, eu sempre tiro como exemplo o 8 de março do ano passado. A gente tinha acabado de chegar, não tinha, o gabinete ainda todo lascado, eu tendo que correr um monte de lugar, e os ministros tudo lá mandando aquelas coisinhas lá que eles iam fazer para o 8 de março. Não, essa é a nossa proposta. Aí eu disse para a minha equipe assim, para a chefe de gabinete, vocês vão ligar lá para o gabinete do ministro e vai dizer que ele vai vir na minha sala e nós vamos fechar as ações do 8 de março. Aí eles, na maioria, são homens, né? Poderoso e tem dinheiro. Eu tinha só 38 milhões. Aí eles dizem assim, não, fala para a ministra vir aqui, a minha chefe de gabinete, ela não vai não, porque o 8 de março é responsabilidade dela. E é assim, ela vai despachar com o presidente da República dia 4. Se você não vir, ela vai dizer que você não está fazendo nada para as mulheres nesse país. Olha, consegui falar com 30 ministros em uma semana. E fui falar com o presidente sozinha. Nenhum deles foi junto. Quem fui eu. Tudo bem que lá na hora o Rui Costa entrou de enxerido, mas o Lula não deixou ele falar muito. Então,
O que eu estou querendo dizer é que é esse espaço de poder que nós temos que ter nos estados e nos municípios. Não pode ser menos que isso. Porque, senão, se você não tem interlocutor com quem fala, você não consegue fazer avançar as coisas. E os ministros hoje morrem de medo. Nós só fizemos 4 reuniões ministeriais. Mas as 4 eles apanharam na frente do presidente, porque eu ia soltando pá, 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 pá. Não tem problema, porque a discussão é política e eu não vou fazer nos corredores de cada ministério. Não vou ficar implorando para ministro, para isso, aquilo. Eu vou para a reunião ministerial e vou colocar na pauta ministerial para o presidente da República. É esse nível de poder que nós temos que discutir de políticas públicas nesse país. Não pode ser menos que isso. Porque toda vez que nós aceitamos menos que isso, nós vamos aceitar cotas ao invés de cadeira. Nós vamos aceitar menos dinheiro e vamos ter que ficar pedindo auxílio e mendigando as coisas. Porque nós queremos discutir transversalidade e intersetorialidade, é outra coisa. Quem estuda a transversalidade e a política pública sabe que discutir transversalidade e intersetorialidade é outra coisa. É outra coisa, não é submissão, é transversalidade. Então, assim, portanto, eu quero trazer esse elemento como um elemento principal de você pensar as políticas públicas para as mulheres como estruturante de cada governo e do país. A segunda questão é como é que você pensa as políticas de uma forma que elas possam alterar a raiz, enfrentar a raiz do problema. E aí eu fiquei pensando, analisando tudo que nós fizemos antes, não sozinha, tá, gente? Com a equipe, chamamos as nossas estudiosas das academias, né? Basta para pensar como era que a gente ia trabalhar a perspectiva de enfrentar as raízes do problema. Então, vamos discutir enfrentamento à violência contra as mulheres? Nós só vamos discutir se nós discutirmos a questão da misoginia e começar a dizer nesse país que esse país odeia as mulheres. Nós fizemos 1 mês de debate. 1 mês, gente. 1 mês. Nós chegamos no Congresso Nacional. Cadê a Ana? Está aqui. Ana Paula. Deu uma saidinha. Nós chegamos lá no Senado, no dia de discutir a lei da igualdade salarial, o Flávio, filho de quem vocês sabem, ele disse assim, eu quero votar contra esse projeto, mas eu não vou poder votar porque vocês vão me chamar de misógino. Horas, mas eles são o quê? Então, nós temos que começar a dar nome, porque se a gente fala o feminicida, é o cara que matou. Se a gente fala o agressor, é o cara que agrediu. Agora, quando você falar que é o ódio contra as mulheres que está colocado e que quem faz o discurso de ódio é culpado e é responsável, tanto quanto quem agride e quem mata, eles vão ter que se colocar em outro lugar. No mínimo, ter vergonha de ter a posição que tem. No mínimo. E, portanto, a decisão que nós tomamos é que nós teríamos a questão da misoginia, enfrentar a misoginia nesse país é um eixo prioritário para a gente enfrentar todas as formas de violência, discriminação e preconceito. Mas nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que as mulheres botem o dedo no nariz dos caras e dizem você é misógino. Nós precisamos que a população saiba que existe um ódio nesse país contra as mulheres. E nós precisamos que os homens estejam com a gente, porque isso não pode ser um problema só das mulheres. Não pode. Bom, a partir daí, nós traçamos os eixos e a linha política que nós vamos ter que fazer e as ações, que eu vou voltar depois. O segundo eixo que nós definimos é a igualdade de gênero. Não é possível você enfrentar a violência, você enfrentar a misoginia e o ódio e não discutir a igualdade. Eu confesso, mas eu confesso mesmo, que o meu lado feminista queria discutir equidade. E está aqui do ladinho ainda, não abandonei. Mas no país que nós estamos, quando você começa a ver os dados, onde estão as mulheres, como é que estão as mulheres, em que lugar que estão as mulheres, a igualdade é prioritária.
E o presidente Lula, quando me convidou para ser ministra, ele me enganou, primeira coisa, porque ele me convidou e disse, não, pela sua capacidade. E eu não queria. Falei, presidente, eu não quero. Presidente, eu não quero. Presidente, eu estou bem onde eu estou. Mas ele falou, não tem outra, você tem que assumir, porque já tem experiência de gestão, a situação não está boa. Eu falei, tá bom, eu aceito. A hora que eu falei, eu aceito, ele veio de dar o desafio, né? Eu não quero um país, não posso ser presidente de um país que tem trabalho igual, salário e salário desigual. Então, você vai ter que resolver esse problema. Eu falei, mas isso não é um problema do Marinho? Ele falou, não, é das mulheres, é você que tem que resolver. Nós temos que discutir a questão do salário igual, tanto que nós trabalhamos a lei da igualdade salarial no país. Mas a igualdade, ela não é só a questão do salário. Ela é profunda e eu vou trazer os números aqui, mas não é só. Nós temos uma questão que é a questão da inclusão. 33 milhões de pessoas passando fome, 85% são mulheres. Dessas, mais de 70% são negras e mais de 50% são mães solos. Então, a inclusão, a fome e a miséria no nosso país tem a cara, tem raça e tem gênero. São as mulheres, são negras e mães solos. 20 minutos. Tá. Então, assim, para isso, nós traçamos a questão da igualdade salarial. E dentro da questão da igualdade, o debate também sobre a questão das mulheres do poder. Portanto, nós precisamos discutir a igualdade em todas as esferas. Mas nós queremos discutir no poder legislativo, no poder executivo, mas nós também queremos discutir na comunidade, no sindicato e no mundo do trabalho. Não basta estar na Assembleia Legislativa e lá na comunidade, na Associação de Moradores, a mulher é a secretária. Tem que ser a presidenta. No sindicato, você olha as centrais sindicais, eu fui numa reunião, não posso falar mal deles, que eles vão me ajudar agora, mas eu fui numa reunião das centrais sindicais, segunda-feira, só tinha homem, a única mulher que entrou para falar com eles fui eu, fiquei assustada. Onde é que estão as mulheres, né? Então assim, eu acho que é importante a gente trabalhar com essa perspectiva. A questão das mulheres em espaço de poder não pode ser só os espaços do poder legislativo e executivo. Esses são fundamentais, importantes, porque definem as leis, mas os outros espaços também são importantes. E, por fim, uma outra discussão, que é a questão da justiça climática e a sustentabilidade no país. Mas aqui, eu quero colocar o dedo na ferida e tenho feito isso nas reuniões ministeriais. Eu não quero só discutir os desastres. Eu não quero discutir as plantas e as flores que as mulheres plantam. Eu quero discutir o conceito de desenvolvimento do país econômico que possa incluir as mulheres e tirar elas dos desastres climáticos que está colocado. Nós não podemos discutir só a partir de uma ótica em que as mulheres são aquelas que cuidam, né, que o discurso simplificado é um pouco esse. As mulheres são as maiores vítimas dos desastres climáticos, mas elas também são aquelas que defendem o meio ambiente, protegem o meio ambiente. E é verdade, não estou tirando esse discurso. O que acho que nós temos que fazer é discutir o desenvolvimento e a economia desse país. Ou nós estamos na célula dorsal do processo, ou nós não vamos ser incluídas. Nós vamos ficar na periferia fazendo discussão periférica. Então, são 3 eixos fundamentais que nós fechamos para a política pública. Eu vou tentar, nos últimos 3 minutos, Luciana, prometo, falar dos programas. Então, para isso, já falei do Brasil Sem Misoginia, nós retomamos no 8 de março o programa Mulher Viver Sem Violência. E o programa ele traz alguns elementos importantes. A retomada das casas da mulher brasileira nos estados, nós anunciamos 40 casas das mulheres brasileiras, mais os centros que nós estamos transformando em Centro da Mulher Brasileira, tá? Das mulheres brasileiras, e o Pacto de Prevenção ao Feminicídio que nós lançamos em agosto da Marcha das Margaridas,
a política e agora nós lançamos o pacto. No pacto tem duas inovações que são importantes. A primeira é o conceito de prevenção. Nós trabalhamos o conceito de prevenção única e exclusivamente com campanha, com escola, que nós estamos mantendo e achamos que é estratégico e fundamental. Só que, para feminicídio, prevenção tem que ter um ato a mais. Portanto, nós estamos discutindo a questão das tornozeleiras eletrônicas. Nós temos questionário de avaliação de risco, que o delegado preenche, o Ministério Público que preenche, o juizado preenche, a defensoria preenche. Se 3 dessas instituições preencheu e tem risco de vida, ele precisa, está decretada, ela está em risco, tornozeleira eletrônica nele. E não vem advogado falar para mim, porque estão falando em tudo quanto é lugar de juiz, que, mas aí como é que ele entra no banco? É problema dele. A mulher não trabalha 5 dias. A mulher tem vergonha. Não cabe a mim fazer essa discussão. A nós cabe defender a vida dessas mulheres. A nós cabe. E se tem um processo legal considerado pela medida protetiva e pela análise de risco, porque não é em cima de nada. Nós temos um documento que é aprovado e consolidado no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público e na Defensoria Pública. Nos 3 órgãos que podem deliberar sobre isso. Portanto, nós temos legalidade para cuidar disso. E a segunda é transformar as Patrulha Maria da Penha em uns serviços de prevenção aos feminicídios. Investir mais nas patrulhas, colocar em todos os municípios, porque em vários municípios, abaixo de 20 mil habitantes, nós não vamos conseguir colocar centro de referência e Casa da Mulher Brasileira, mas nós podemos colocar 5 ou 7 viaturas da Patrulha Maria da Penha que possa estar trabalhando conjuntamente com os outros serviços. Nós precisamos criar alternativa nesse país para que as mulheres não morram. E nós temos que trabalhar dentro de uma perspectiva que é de prevenção. Nós não podemos trabalhar a Patrulha Maria da Penha como uma questão da segurança dos caras que matam. É o cara que previne, é o cara que vai lá cuidar, que vai lá olhar. Esse é o olhar que nós precisamos ter. E também tem a questão da assistência, que é o nosso maior desafio. Quando nós deixamos o governo, nós tínhamos mais de 700 delegacias especializadas. Nós estamos com 400. 400 delegacias. E a maioria nas grandes cidades. Se vocês entrarem lá no 180, a gente conseguiu colocar de novo os dados do 180. Com todo o esforço de 1 ano e 4 meses, nós estamos com 2.300 serviços na rede de atendimento. E dessas 2.300, nós vamos ter a maioria nos mesmos lugares. Isso quer dizer que nós continuamos com menos de 6% de municípios com algum tipo de serviço especializado. E aí a gente diz que a Maria da Penha está sendo implementada. Mentira, é falso, não está. Nós temos 156 juizados especializados de atendimento à mulher nesse país. Então, isso são questões muito importantes. Nós queremos discutir os serviços de atendimento às mulheres e meninas vítimas de violência sexual. Os serviços que nós encontramos, que nos mandaram, disseram que estava atendendo, quando nós fomos visitar, nenhum estava, era mentira. Ora, o que aconteceu com a menina do Piauí? O Conselho Tutelar saiu do interior, foi com a menina para a cidade, para o serviço de atendimento à violência sexual. Ninguém quis atender. A imprensa chegou, fez um escândalo. Uma juíza autorizou o aborto e a outra exigiu que a Defensoria Pública colocasse o defensor para defender o nascituro. Foi isso que aconteceu. Essa é a situação da maioria dos serviços de saúde. Nós não estamos conseguindo achar profissionais. Nós temos que montar uma estratégia, a estratégia de guerrilha, Luciana.
que nós estamos mandando as equipes da saúde para fazer capacitação, mas nós não podemos falar para ninguém, nem para o movimento que está indo fazer para poder voltar esses serviços, porque senão os caras invadem a casa deles, as pessoas vão brigar, vão colocar, vão pichar e vão quebrar tudo. Essa é a realidade que foi transformada esse país, o país do ódio. Portanto, nós estamos com um grande desafio. Então, não é só construir de novo a rede de atendimento. É constituir um conceito de humanidade, um conceito de respeito que tem que ser colocado. E, por fim, eu não posso deixar de falar da igualdade salarial, não. Vou passar do horário. Eu acho que nós conseguimos aprovar o projeto da Lei da Igualdade Salarial no Congresso. E não foi fácil. A Ana voltou, que eu vi ela voltando. Está lá. Não foi fácil. Na Câmara dos Deputados, 37 votos contrários. Desses 37, 27 foram de mulheres deputadas. – 27 deputadas votaram contra a Lei da Igualdade Salarial. O debate era, mas nós não somos contra a Lei da Igualdade Salarial, nós somos contra esse governo. Ora, um governo, quando se elege, não se elege para ser o governo de quem votou nele, se elege para ser governo de uma população brasileira. O benefício tem que ser para 100% da população. Mas conseguimos passar. No Senado, vocês não sabem o que eu tive que ouvir no Senado. Teve senador, presidente de comissão, dizendo para mim, mas, ministra, eu tenho um gerente homem e um gerente mulher, a senhora quer que eu pague o mesmo salário? Eu tive que responder, esse senador, o senhor não falou isso para mim, né? Senador, o senhor está pensando que o senhor está falando? Como se eu sou a ministra das Mulheres, vai fazer o quê com essa informação? Tem que denunciar. Não, não sou eu, é um amigo meu, não sei o quê, mas já tinha falado. E aí, para encerrar o debate, ele virou e disse assim, ó, não vai passar na comissão que eu presido. Então, a minha posição é que você retire de urgência para a gente entrar em negociação. Ora, nós temos projeto de lei de igualdade salarial há 30 anos naquele Congresso. Ou ia para votação, ou não ia sair nunca mais. Falei, não. Já passou na Comissão de Direitos Humanos, vai passar na Comissão da Assistência Social e não passa na sua comissão e amanhã eu levo para o plenário. Vamos ver se passa ou não passa, mas eu não vou retirar da urgência. Saí, liguei para a Presidência da República e disse, ó, não vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos, é melhor vocês mandar a tropa de choque. Aí chegou o Jacques Wagner, foi chegando a tropa toda de choque, sentaram na mesa para que a gente conseguisse aprovar na comissão a Lei da Igualdade Salarial. E no outro dia passamos, não por unanimidade, mas um senador votou contra, mas nós conseguimos aprovar no Senado. Aprovamos, o presidente sancionou. Qual não é o meu susto, que eu estou na CSW respondendo pelas coisas do Brasil, quando o ministro da AGU me manda uma notícia dizendo que duas confederações, a Confederação Nacional de Indústria e a Confederação Nacional do Comércio, tinham entrado com processo no STF de ADIM por inconstitucionalidade da Lei da Igualdade Salarial nesse país. Ora, gente, eu estou falando de 20 dias atrás. Eles queriam nos proibir de trazer à tona, Luciana, o relatório de transparência. Sabem por quê? Porque o relatório de transparência mostrou o seguinte, de 49.587 estabelecimentos, com mais de 100 funcionários,
com um total de 17.675.834 vínculos empregatícios, a diferença salarial na entrada é 19,4%. É isso que eles não querem que a gente diga. Quando você vai discutir o cargo de gerente e de dirigente, é 25%. Então, não é mais dado de pesquisa de IBGE, do IPEA, é dados fornecidos pelas próprias empresas. Isso é a cara do Brasil desigual, do preconceito e da submissão que está colocado. É por isso que isso tem que ser estruturante. A igualdade precisa voltar à nossa luta. Nós vamos colocar isso como pauta prioritária. E eu disse para o presidente Lula, falei, presidente, 20% de um salário mínimo é R$ 225. Para uma mulher que só ganha isso, tem 4 filhos e é mãe solo, ela está na linha de pobreza e nós não tratamos ela como na linha de pobreza porque nós achamos que ela é assalariada, porque ela tem um emprego e carteira assinada. Porque senão a gente vai encontrar um outro Brasil com esses dados. Então, assim, eu quero trazer isso, porque isso é muito importante. E eu disse agora, falei para o presidente, por isso que eu fui lá, falei, a briga agora é política. É política. Nós podemos ganhar, eu acho muito difícil o STF votar com eles. Muito difícil. Mas o debate agora eu não posso colocar na mão do STF. O debate é político. Nós, mulheres desse país, vamos ter que fazer esse debate sobre igualdade, sobre salário, sobre inclusão e sobre onde nós estamos. Nós, mulheres, precisamos saber como está a situação. Nós não podemos deixar para eles esse nível de coisa. Por isso eu fui falar com as centrais sindicais. Eu quero, no dia 1º de maio, todos os países, todos os sindicatos discutindo como prioridade a lei da igualdade salarial. Homens e mulheres. Tem que entrar, e eu acabei de receber no meu celular, tem que entrar na discussão da negociação coletiva salarial, a questão da igualdade salarial, por empresa, por categoria, por qualquer ordem, mas tem que ser debatida nesse país. Nós não podemos mais ficar quieta, ganhando menos, com mais competência e mais condições. Nós vamos ter um outro debate que eu vou deixar para falar depois, que é o debate sobre a questão de que eles estão puxando, que é a questão da graduação. Eles dizem que nós estamos errando, porque não podemos comparar as graduações. A questão é graduação. Não importa se você é assistente social ou médico, né? Agora, eles vão ter que explicar qual é o critério remuneratório. É diferente. Eles têm que dizer qual é o critério remuneratório. Porque nós sabemos, e essa lei da transparência, a lei da transparência vai mostrar isso, é que daqui a 5 anos nós vamos descobrir que as categorias onde as mulheres estão entrando em massa, elas estão ganhando menos exatamente no quesito de graduação. E continua a desigualdade entre homens e mulheres no país. Então, pensar a estrutura de uma política pública é pensar toda uma estrutura que permanentemente tem mantido as mulheres no lugar que elas estão. E toda vez que nós ameaçamos, elas fazem o que eles estão fazendo. E, por fim, um outro desafio que nós não tínhamos e que nós temos e que eu acho que a gente tem que aprender a enfrentar é o desafio das redes sociais. Nós não vamos enfrentar a violência política de gênero. Nós não vamos enfrentar o que nós estamos passando se não regular as redes sociais e não permitir que elas sirvam para causar o ódio, a violência. A tal da inteligência artificial, Luciana, ela é para nós. Não é para mais ninguém. É o nosso corpo que vai ser exposto, é os nossos rostos, é os nossos nomes. Pior ainda, as nossas famílias. Portanto, nós precisamos, enquanto mulheres, enquanto população, enquanto amantes da democracia, dizer que esse país que nos foi entregue
não é o país que nós queremos. E que nós sabemos que uma eleição para presidente da República não resolve isso. O que resolve é os movimentos, é a nossa consciência, é a nossa capacidade de falar com todo mundo. E eu tenho dito, porque eu sou de uma geração, não vou falar a minha idade, mas eu sou de uma geração que eu não sei nem tirar selfie, tá? Então, a Gisele sofre. Gisele precisa gravar um vídeo. Cida, bota o celular assim, não consigo. Não é, Gisele? Não consigo. Então, lá vai a equipe, sábado, domingo, meia-noite, gravar. Mas a grande questão é que, mesmo que nós sejamos excluídos digital e a nova geração sejamos incluídos, nós ainda assim não ganhamos o debate nas redes sociais. Agora, nós ganhamos, gente, na rua, nós ganhamos andando de casa em casa, nós ganhamos na comunidade, nós ganhamos nas igrejas, nós temos argumento, nós temos capacidade, nós temos competência. Então, eu tenho dito assim, para encerrar mesmo, nós precisamos fazer uma única coisa, mas é só uma. Nós precisamos falar, 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 falar e nunca nos calar. Se eles tentam nos calar, a gente fala. Se eles falam mais alto, a gente grita. Se eles cortam o microfone, a gente continua berrando do plenário, a gente vai fazer qualquer coisa. Mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos silenciar. Porque quando nós nos calarmos, quando nós nos silenciarmos, eles vão tirar a nossa voz. Eles vão nos matar como feminicídio. E eles vão nos colocar para ganhar menos que os homens, porque é isso que eles querem, que a gente volte para casa, que a gente lave, passe, cozinha, como era antigamente. E da onde nós estamos, nós só queremos ir para frente. E para encerrar mesmo, e nós queremos tanto ir para frente, que agora eles querem tirar as cotas. Eles querem tirar as cotas. Então, nós vamos dizer para eles que podem tirar as cotas, mas agora nós queremos cadeira, é vaga. Nós não vamos aceitar menos que isso. Nós não vamos aceitar. E os partidos que querem tirar as cotas, que se virem para arranjar mulher para preencher as cadeiras, porque esse é o nosso lugar e a gente não volta para trás. Um abraço.